E hoje você vai conhecer as 10 mentiras sobre o INSS que contam pra você até hoje e você acredita. É isso mesmo, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos nossos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje está imperdível. Pessoal, fica até o final. Se possível, deixa aquele joinha aí agora pra gente espalhar esse conteúdo, porque vai ajudar muita gente que tem medo de tomar certas atitudes por conta dessas mentiras que contam, que ficaram dogmas aí dentro do INSS e ninguém desmente. E a gente vem trazer aqui pra vocês agora 10 mentiras sobre o INSS que você anda acreditando aí. Você vai se surpreender até o final, certo? Vamos lá. Se chegar no final do vídeo e você lembrar de mais alguma, deixa aí nos comentários também. Olha só, são inúmeras as confusões causadas por falsas informações sobre regras previdenciárias que circulam por aí e tem cidadão perdendo direitos e dinheiro por conta dessas mentiras. Será que tudo o que você sabe sobre o Instituto Nacional de Seguro Social, sobre Previdência, é verdade? Talvez não. São inúmeras as confusões causadas por falsas informações sobre regras previdenciárias que circulam pelas bocas e pela internet e tem cidadão perdendo direitos por conta disso. Bom, o INSS cuida dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, correto? Ou seja, é o regime público de previdência social do Brasil. Em palavras ainda mais simples, é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários aos trabalhadores e demais contribuintes, como individuais e os microempreendedores também. Certo por aí? Tudo ok? O objetivo é garantir a renda do contribuinte e de sua família em casos como doença, acidente, gravidez, prisão, morte, velhice, ou seja, o INSS é uma seguradora, Instituto Nacional do Seguro Social. Vou fazer um exemplo aqui, muito fácil de poder fazer a analogia. Você está pagando o seguro do seu carro, se roubarem seu carro, você vai estar coberto. Você não está pagando o INSS, que também é uma seguradora, ele não vai te cobrir, certo? Então, está pagando, está coberto, não está pagando, não está coberto. E o INSS ainda tem o período de graça, que é um assunto para depois, em que ainda te dá alguns meses sem contribuir com cobertura. Mas o assunto não é esse, a gente vai às 10 mentiras com relação ao INSS. Vamos começar aqui, ó. Pensão por morte, quantas eu recebi dessa pergunta? A pensão por morte era cancelada com um novo casamento, olha só. Inclusive, de uma tia minha eu recebi essa pergunta frequentemente porque ela não acreditava. Olha só, não existe essa proibição. Se a pessoa é pensionista do INSS e o primeiro esposo ou esposa falece, não existe nenhum impeditivo na lei para que se case novamente ou formalize união estável. Então, pode casar quem recebe pensão do primeiro casamento. A única questão é que não poderá acumular pensões por morte, ou seja, se tornou uma viúva negra aí, desculpa o termo, uma brincadeirinha, mas faleceu mais um cônjuge. Se o segundo marido ou esposa vierem a falecer, posteriormente a pessoa terá que optar pelo benefício de maior valor. Então ela não vai ficar com duas pensões, ela vai ficar com a mais vantajosa. Isso se o segundo cônjuge falecer também. Deu para entender, pessoal? Agora, recebo pensão por morte, posso casar? Vou perder? Não, você pode casar e não vai perder a sua pensão por morte. Resolvido essa, se ficou com dúvida, deixe nos comentários. Próximo. Homem não tem direito à pensão por morte da esposa. É isso mesmo, acontece muito ainda hoje. A esposa falece, né? Ela contribuía com o carnezinho do INSS, ou prestava o serviço dela lá, ou tinha um emprego mesmo formal. E aí o que acontece? Os direitos são iguais, mas os homens, ainda acostumados alguns a serem os provedores da família, acreditam que a mulher não deixa pensão. Assim como a mulher pode receber pensão se o marido falecer, o contrário também é verdadeiro, pessoal. Da mesma forma, o homem precisa comprovar que era casado ou que a mantinha uma união estável com a segurada do INSS que venha a falecer. Vejam, ambos têm que ser segurados, tá? Então, quem faleceu tinha que estar segurado pelo INSS. Bote na cabeça de vocês, o INSS é uma seguradora. Então, tá pagando o INSS, tem direito à pensão sim. Inclusive, mesmo que tenha a própria aposentadoria, pode ainda acumular os benefícios e receber a pensão por morte da esposa falecida. Isso porque nessas situações a dependência econômica é presumida. Não é preciso provar que é dependente economicamente. É uma situação de igualdade, muitas vezes, a mulher que recebe mais do que o homem na casa, certo? Todos têm direito à pensão da mesma forma. Isso está na Constituição Federal. Em 1988 foi igualado o direito entre homens e mulheres e parou de se discutir se a mulher tem direito à pensão. Ponto final. Vamos ao próximo tópico. Auxílio reclusão é pago para preso. Nossa, mas como eu escuto isso? Gente, precisa se colocar no lugar um pouquinho para entender, né? Gera uma indignação? Gera, mas coloque no lugar um pouquinho para entender esse benefício. O auxílio reclusão ele é pago para a família do preso e não ao preso dentro da cadeia. Pode ser que o dinheiro seja desvirtuado, alguma coisa assim? Pode, mas estão desvirtuando um benefício que é correto. Olha só.
Para ter direito a este benefício, o preso necessita ser um contribuinte quando recluso, ou seja, ele tem que estar segurado pelo INSS, ele estava pagando, com um salário máximo de R$ 1.655,98. Quem recebe o valor são os dependentes, filhos, esposas, enfim, que ficaram sem a renda dele, porque ele trabalhava e contribuía com o INSS. Então acontece muito, o cara é um trabalhador, às vezes se envolveu numa confusão de rua, matou alguém, atropelou alguém, foi preso. Então não necessariamente é um bandido, um assaltante, pode acontecer com qualquer um. Então esse exemplo claro aí, um cidadão, um trabalhador, atropelou alguém, acabou sendo preso porque matou essa pessoa, e aí como é que fica a renda dele? Ele era segurado do INSS, então ele tem que deixar um auxílio para a família. Então é este caso. É claro que existe para bandido também, que o dinheiro às vezes é desvirtuado, mas via de regra, o auxílio reclusão ele não é pago diretamente ao preso, é pago à família do preso, aos dependentes do preso. Entre os requisitos é preciso que o preso esteja cumprindo o regime fechado, seja segurado há pelo menos 24 meses, caracterizado como baixa renda, e os dependentes não podem estar recebendo outro benefício do INSS, como aposentadoria. Então veja que não é simples assim. Ou seja, o direito é bastante restrito e não é qualquer família que detento apta a receber o auxílio reclusão. O valor é pago somente pelo período em que a pessoa estiver presa, certo? Vamos ao próximo, quarto aqui, ó. Com a reforma da Previdência, terei que me adaptar às novas regras para me aposentar? É mentira. As pessoas não vão ser atingidas em cheio com as novas determinações. Isso porque existem regras de transição. A reforma trouxe uma regra nova e as regras de transição vão amenizar essa regra nova. As pessoas que já estavam contribuindo para o INSS, que já tinham carteira assinada, pagavam contribuição previdenciária e incluídas no sistema, elas vão se enquadrar em alguma das regras de transição para poder se aposentar. Vai prejudicar? Vai prejudicar, mas não tanto quanto é expressado por aí, por conta das regras de transição. Agora, quem não contribuir ainda, realmente vai ser uma mudança drástica. Se não correr atrás, não vai conseguir se aposentar. Ou seja, o contribuinte não será obrigado a cumprir as novas normas impostas pela reforma da Previdência Social, podendo optar pelas regras de transição, que também diminuem o valor. 5. Com a reforma da Previdência, houve o fim da aposentadoria por tempo de contribuição? Pessoal, essa é uma pergunta muito feita aqui, então espero que vocês prestem bastante atenção. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não acabou. Ela continua a existir desde que os segurados façam jus e preencham os requisitos para isso, utilizando as regras de transição, tá? Regras de transição. Quem não contribuía até a data da reforma, extinguiu mesmo, não vai ter direito nunca mais à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas para quem já contribuía, pode entrar na regra de transição. Se a pessoa já estava vertendo contribuições ao INSS e se enquadra em uma regra de transição, tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, sim, desde que cumpra os requisitos solicitados hoje, tá? Então é assim, pessoal, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou para quem não contribuía ainda, ou para quem estava muito longe de contribuir. Por quê? Porque fator de risco, por exemplo, para você se aposentar, seria idade. Olha, eu estou com uma idade avançada, não consigo mais trabalhar. Então, a aposentadoria por idade justifica. Olha, um familiar da minha família faleceu, tá? O arrimo da família faleceu. É um risco, a seguradora tem que cobrir, certo? É um risco social. Tive um salário maternidade. Ah, o bebê vai nascer. E agora eu não tenho como trabalhar, é um risco social. O INSS tem que cobrir. Então, tempo de contribuição nunca foi considerado um risco social. Apesar de ser justo a pessoa que contribuiu mais se aposentar mais cedo, mas isso foi corrigido agora na reforma da Previdência. Por quê? O INSS é justamente para corrigir riscos sociais. E tempo de contribuição não é um risco social. Deu para entender? Pode ser que você não goste, pode ser que você goste, pode ser que você entenda. Eu quero que você entenda, mas a questão é o que aconteceu, eu estou explicando para vocês. A aposentadoria por idade é sempre no salário mínimo? Muita gente pensa isso. Não. Não é porque a aposentadoria é por idade que a pessoa vai se aposentar por salário mínimo. Isso é mito. Há pessoas que pagam durante 35 anos e se aposentam com salário mínimo, porque contribuições para o INSS que realizaram ao longo da vida geraram aquela média contributiva, o salário de benefício. Isso porque qualquer aposentadoria reflete na média das contribuições. Nunca será necessariamente o valor do salário mínimo. O INSS vai pegar todas as contribuições de 94 para frente e fazer uma média dos valores. E quem ainda tem direito à revisão da vida toda vai pegar de 94 para trás também, se for vantajoso. Em cima disso, há um coeficiente de cálculo, que depende dos anos de contribuição que levará a ter direito a um determinado percentual. Se um homem pagou 20 anos, terá direito a 60% do que contribuir. Se for mulher e pagou 15 anos, tem direito a 60% da média contributiva. O coeficiente aumenta quanto maior forem os anos de contribuição e maior será o valor do benefício. A aposentadoria por tempo de contribuição é a melhor aposentadoria, é melhor do que a aposentadoria por idade? Também é outro mito. Nem sempre é uma verdade, pessoal.
vai depender do quanto pagou ao longo dos anos. Pode ser que na aposentadoria por tempo de contribuição tenha o fator previdenciário, a depender da regra de transição que você pegar, que vai diminuir assim o valor. Tudo isso vai depender do cálculo. Por vezes, uma aposentadoria 2 meses antes de uma data pode ficar com um valor muito inferior do que uma que aguarda uma data de 2 meses após. Como são 5 regras que permitem aposentar, em uma posso cumprir o requisito em março, em outra posso cumprir o requisito em junho. Só que os valores vão variar. E aí cabe a você esperar e fazer esse joguinho aí, ver o que fica melhor. Pode ser mais vantajoso, então, aguardar para se aposentar em junho para garantir uma aposentadoria, por exemplo, de R$1.000 a mais. Por isso, demanda um planejamento previdenciário, um cálculo com um especialista em previdência que vai dizer o melhor momento para você se aposentar. 8. Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, tá? Esse é o novo nome dela. É garantia de benefício pro resto da vida? Essa é uma pergunta que é muito feita. Pessoal, aposentadoria por incapacidade permanente, leia-se, aposentadoria por invalidez, como é popularmente conhecida, não é para o resto da vida. Repito, não é para o resto da vida. Antes da reforma da Previdência, quando era conhecida como aposentadoria por invalidez, a aposentadoria permanente, ao contrário do que o nome diz, não é permanente. O benefício da aposentadoria é enquanto as condições perdurarem. Por isso o pente fino, por isso a revisão periódica e por isso também temos a isenção, tá? A isenção de alguns do pente fino, que justamente tem que entender o contexto social, né? Não adianta uma pessoa ficar aposentada até os 80 anos por invalidez e aí você larga ela no mercado de trabalho sem benefício, como é que ela vai se readaptar? Então existe o contexto social também. Se o contribuinte tem um problema de saúde e tem algum tipo de melhora ou se adapta àquele problema, a aposentadoria permanente pode ser cortada em qualquer momento. Em qualquer momento, leia-se, também tem que ver a condição social. Um trabalhador com deficiência visual, por exemplo, que se aposenta por incapacidade permanente e posteriormente conquista uma vaga PCD em uma empresa e se adapta à condição, terá o benefício por incapacidade permanente cortado pelo INSS, vale para registro em carteira ou mesmo trabalho na informalidade, caso seja flagrado, denunciado, então tome cuidado. Para aposentar por idade, basta apenas atingir a idade prevista em lei? Muito mito isso, estou só esperando a idade para me aposentar. Não basta, pessoal, não basta simplesmente o homem fazer 65 anos e a mulher 62 anos, de acordo com a reforma da Previdência, para ter direito à aposentadoria por idade, mesmo que por idade ela tenha uma carência, ou seja, exige um número mínimo de 15 anos de contribuição previdenciária, certo? 15 anos e mais a idade. Dona de casa se aposenta antes, olha só, não é verdade também, pessoal. O sistema tem que ser equilibrado. A dona de casa tem que cumprir os mesmos requisitos da aposentadoria por idade. No caso da mulher, a contribuinte que trabalha em uma empresa no ano de 2022, na idade limite é de 61 anos e meio e 6 meses. E em 2023 vai estabilizar em 62. Como determinado na reforma da Previdência, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição da mesma forma. A dona de casa tem uma forma diferente de contribuir do INSS com uma alíquota menor, que é de 5%. Então ela paga menos em valor, mas o tempo não. Apesar de pagar menos, tem que se enquadrar em alguns requisitos. Ser baixa renda, grupo familiar menor que 2 salários mínimos, não pode ter renda pessoal própria, só pode trabalhar dentro de casa e tem que estar inscrita no programa assistencial do governo por meio do CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, e que deve ser atualizado a cada 2 anos no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Assim, terá os mesmos direitos garantidos. Pagando dessa forma, tem direito à aposentadoria por idade e outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria permanente. Vai cumprir o mesmo tempo, vai pagar mais barato, mas também vai se aposentar com um salário mínimo nesse caso, porque ela paga uma alíquota aqui de 5%. Deu para entender, pessoal? 10 mitos que contam aí e que você faz muita confusão, às vezes deixou de casar por medo de perder a aposentadoria, a pensão. Conta aí embaixo pra gente nos comentários se você tem mais alguma situação, algum mito que você já ouviu, que você já sabe que é mentira ou que você queira que a gente possa aqui desmistificar também pra você, certo? Ainda ficou com dúvida? Deixe nos comentários. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.